Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos terminar aqui o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente estava falando, né, nas semanas passadas sobre uma frase muito forte do Paulo, que está nessa carta em dois momentos, que é: tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? E ele vai explicando isso principalmente na relação com as pessoas, porque Paulo fundou essas igrejas, ou seja, essas comunidades, e aí, a partir dessa aceitação das verdades que o Cristo traz, a gente tem que aprender a conviver, né? E conviver é muito difícil. Os desafios estão ali, mas estão ali também as oportunidades de crescimento, né? Então, Paulo vai trazendo orientações em relação a isso. E aí, nesse momento aqui, ele está falando assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, né? Porque os versículos anteriores, ele estava falando sobre o que comer, se eu vou ter aquela crise de consciência, eu não posso comer tal coisa. Ele falou, não, tudo podemos, né? Mas nem tudo me convém. Então, quando eu penso nem tudo me convém, é uma avaliação muito própria do que me convém. E não tem uma medida exata para todo mundo. Vão ter pessoas que não vão poder tomar uma bebida alcoólica porque isso desperta nelas coisas ruins, e tem outras que tranquilamente bebem um pouco e isso não faz mal, inclusive pode até fazer um pouquinho de bem, né? Porque o mal não está nas coisas do mundo, o mal está na forma como a gente lida com elas, né? No caso de comida e bebida, na forma como a gente consome, ou sei lá, se for bem de consumo, né? Roupas, carros, sei lá, também é isso, né? Essas coisas são boas, mas como é que eu lido com elas? Enfim. Então ele está falando disso e colocando na relação com as pessoas. Portanto, né, o que for que você vai beber, ou comer, ou fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E aí aqui está atravessado, né, a forma como a gente vai ampliar a nossa consciência dentro da nossa rotina. Isso que eu estou fazendo me aproxima de Deus ou me afasta? Né? Essas são perguntas que vão nos ajudar a responder qual que é a medida do que me convém. E aí ele vai dizer: portai-vos, né, ou seja, se comportem de modo que não deis escândalo, nem ao judeu, nem ao grego, nem à igreja. Essa que é a questão. Muitas vezes a gente se coloca assim, porque na minha opinião, porque eu acho, e com isso a gente querendo deixar excessivamente forte uma opinião pessoal, a gente deixa os outros espantados e afastados de uma mensagem que a gente já estava pronto para compartilhar também. Então, é isso que é colocado em questão. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Bom, como a gente conhece Paulo, se a gente olhar muito superficialmente para esse versículo, a gente pode falar assim, nossa, ele só agradou os outros, né? Eu tenho só que agradar, fazer assim, agradar bem no sentido, não do que ele está colocando aqui, mas no sentido da nossa rotina, assim, fiz isso para agradar fulano, uma forma superficial de aprovação. E aí a gente conhece a história de Paulo, a gente sabe que ele não foi isso, de jeito nenhum, né? E teve momentos, por exemplo, que ele foi pregar o evangelho em um lugar que só tinha mulheres, e naquela época um homem não poderia falar com mulheres, um grupo de 10, 12 mulheres, se não tivesse ali um vínculo. Mas ele fala porque ele está preocupado em fazer a vontade de Deus e não cumprir esses ritos sociais. Ou teve momentos que ele foi pedir ajuda para uma mulher, ela não era uma prostituta, mas ela era a amante preferida do Nero, e todos ali ao redor dele, né, o grupo do apostolado de Paulo mesmo, o condena, e ele vai e pede mesmo assim um favor, né, que era para salvar João, o apóstolo João. E então ele não está preso às regras sociais. Não é quando ele está falando aqui de agradar, ele não está falando de só regras sociais, de convenção social, aquilo que é superficial, ele não está falando disso, ele está falando muito pelo contrário, da nossa experiência com as pessoas, do amor. Isso nos lembra, por exemplo, Chico Xavier, né, que, segundo consta, né, por aí nas conversas que a gente ouve sobre o Chico, ele conhecia tudo de futebol, de todas as séries, né, classes, séries. Por quê? E ele lia jornal tipo Notícias Populares, né, um jornal com muitas notícias pesadas, a gente brincava, né, que se espremer saia sangue de tanta notícia pesada, mas ele lia aquilo
e dizia, a gente precisa ter pontos de conexão com as pessoas, precisa estar informado, inclusive sobre futebol, porque esse pode ser o assunto em que você começa uma conversa e depois nessa conversa você pode seguir no coração numa proximidade com Deus, talvez dizer coisas ou não dizer coisas, mas estar ao lado dessa pessoa levando aquela mensagem de amor. Então, para eu vivenciar esse tipo de coisa, né, esse tipo de exercício de amor ao próximo, eu preciso abrir mão de opiniões que são às vezes muito superficiais e querem mais assim, estão mais ligado ao meu eu vaidoso do que ao meu eu profundo, aquele eu que conecta com Deus mesmo, né? E aqui eu queria fazer só um último comentário, porque na Bíblia de Jerusalém, que nesse trechinho aqui não está tão diferente daqui da Bíblia Online, mas tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, as cartas de Paulo, elas são uma carta só. Depois é que foi tendo essa divisão em versículos, né, para facilitar o estudo, né, até a memorização ou a referência, né? Eu vou falar de uma parte, mas qual parte que é? Então ficou numerado e tal. Só que essa divisão nem sempre satisfaz quem está estudando. Então, na Bíblia de Jerusalém, embora tenha essa divisão por capítulos, eles dividem por subtítulos, né? E aí tem uma frase a mais nessa parte aqui, que já é a primeira frase do capítulo 11, que é assim, ó, sede meus imitadores, como eu mesmo o sou de Cristo. E depois ele começa um outro assunto, né, que a gente fala semana que vem. Então ele fala, ó, sede meus imitadores, né, vem comigo, eu tô nesse esforço também. Né, ele não fala que ele é perfeito de jeito nenhum. E eu tô nesse esforço buscando o Cristo, imitando o Cristo, né? Aqui no Espiritismo a gente também fala disso, né? Os Espíritos nos dizem isso lá no Livro dos Espíritos. Jesus é o modelo e guia de evolução espiritual. Então tá aí dado, né, pra gente. Mas a gente continua depois.